recebendo por via eletrônica o consultor de empresas Charles Putz, que chegou ontem da China. Ele acompanhou lá o Ano Novo Chinês, passou por todos os sistemas de triagem possíveis para chegar ao Brasil, e eu gostaria que, primeiro, o cidadão Charles nos falasse dessa experiência que não é exatamente positiva. E depois eu vou perguntar ao consultor de empresas a respeito do quadro econômico geral. Charles, muito obrigado pela participação aqui no Band News. Como é que foi voltar da China? Obrigado, Eduardo. Só retificando, eu saí de lá ontem, cheguei hoje. Então, cheguei mais hoje, próximo ainda, então. Eu cheguei hoje mesmo da China, ontem estava lá ainda. Bom, primeiro a experiência pessoal. Lá eu notei uma consciência muito grande das pessoas, mesmo nas cidades onde o índice de transmissão ainda está baixo, e onde não há obrigatoriedade de utilizar máscaras, eu via quase todo mundo usando máscaras. Eu via muito poucas pessoas saindo de casa, as estações de metrô, as estações de trem quase vazias, todo mundo tomando bastante precaução. Nos restaurantes a gente via apenas pessoas comprando comida para levar para casa, porque o momento de comer é um momento delicado, porque é um momento que você tem que tirar a máscara, então comer em público, num restaurante, ainda mais nos restaurantes na China, os restaurantes populares, as mesas são compartilhadas, você senta ao lado de um estranho, então eles estão praticamente vazios, as pessoas estão tomando bastante cuidado, estão sendo bastante conscientes. Esse é o lado positivo da coisa. O lado negativo, eu diria, em termos de controle de aeroportos e voos, etc., eu fiquei até bastante surpreso como havia pouco controle. Eu embarquei ontem para ir para Londres e de Londres de volta para o Brasil. No embarque não tinha nenhum controle especial, apenas perguntavam se a gente estava bem, se a gente não tinha nenhum sintoma da gripe. E baseavam apenas na resposta da gente, sem nenhum exame médico, sem nem mesmo tirar a temperatura, que dizem que estão tirando em todos os aeroportos. Eu cheguei a ver imagens disso, mas no meu caso não tinha nada. No pouso em Londres também achei o controle um pouco frágil. O comandante anunciou que da última vez tinha levado meia hora para liberarem a aeronave, dessa vez liberaram em menos de 5 minutos. Sem entrar ninguém, sem fazer nenhum exame, apenas as próprias aeromoças pediam a confirmação de que ninguém estava com nenhum sintoma. E nos liberaram para entrar tranquilamente. A chegada aqui no Brasil, nesse sentido, pior ainda, porque chego de Londres, não tem ninguém perguntando se eu estou vindo da China, não tem nenhum anúncio em alto-falante, nenhum panfleto sendo distribuído, absolutamente nada. Entrei no Brasil como se eu não estivesse vindo da China. Então, a minha avaliação é que no mundo inteiro, os controles, no mundo inteiro não, mas de um modo geral no mundo, em particular em Londres e aqui em Guarulhos, os controles de aeroportos ainda estão deixando a desejar. Chegada hoje, muito embora o Ministério tenha nos dito, a própria Anvisa ontem também, que tem reforçado, ou pelo menos colocado em prática aquilo que são os padrões já estabelecidos, o Charles nos dizendo que chegou hoje sem grandes, eu vou chamar de percalços. Agora, o consultor de empresas foi à China para estudar mandarim, né? E não só. Nunca se vai à China só para estudar mandarim. Não, o empresário vai prospectar mercados, ouvir empresários de lá. Passar o ano novo também, no seu caso. Como é que foi, como é que está essa recepção de informações a partir daquilo que você viu lá? Ontem nós noticiamos aqui uma queda forte nos mercados acionários, porque aí a expectativa, se não é ruim completamente, também não é boa. O que é que o senhor tem a dizer? Bom, eu vivi 2 momentos completamente diferentes na China. Antes de começar a propagação do vírus de uma forma mais acentuada e dos primeiros casos fora de Wuhan, isso foi até mais ou menos quarta-feira da semana passada. Falava-se pouco no vírus e estavam todos se preparando para as comemorações de Ano Novo, inclusive não se conseguia passagens de trem para viajar, porque essa é a época do ano em que todo mundo volta para a sua cidade natal, todo mundo vai visitar as suas famílias. Estima-se que um total de 3 bilhões de viagens entre trem e avião são feitas nesse período, com os mais de 1 bilhão de pessoas que viajam nessa época, entre ida e volta e passam por mais de um ponto.
E então nem se conseguia passagens apenas poucos dias antes do Ano Novo, que foi sexta-feira passada. De quarta para quinta, a coisa mudou completamente. Quinta-feira já estava todo mundo, já na quarta-feira as pessoas começando a usar máscaras, quinta-feira todo mundo usando máscaras e menos pessoas nos pontos que costumava ter maior aglomeração, nos metrôs, etc. E aí eu viajei na quinta-feira e na estação de trem, que é uma das maiores estações de trem do mundo, eu já notava ela não muito cheia e o trem já parcialmente vazio na quinta-feira. Eu percorri ao total entre ida e volta mais do que 2.500 quilômetros de trem entre quinta-feira e a minha volta no domingo. E a volta no domingo já estava completamente deserto, parecia um trem fantasma. As estações, um ou outro gato pingado usando máscara, no trem ninguém. O que aconteceu é que praticamente todos cancelaram as suas viagens de Ano Novo. E as festividades de Ano Novo foram canceladas em algumas cidades com 1 ou 2 dias de antecedência, em outras com 2 horas apenas de antecedência. Para ter uma ideia da dimensão da coisa, é como se no Ano Novo aqui, as festividades de soltar fogos e etc., as festas em lugares públicos fossem canceladas em cima da hora. Foi uma coisa realmente surpreendente. Todo mundo foi orientado para ficar em casa e realmente, pelo que eu constatei, todos seguiram. Todos foram muito cuidadosos nesse aspecto. Mas, então, como eu ia dizendo, foi uma China antes disso, outra China depois disso. Nos dias seguintes, é normal que, por ser feriado, esteja tudo um pouco mais calmo, mas estava bem mais calmo do que o normal. Estavam cidades desertas, e isso é na região longe de Wuhan, regiões em que o vírus ainda chegou de maneira, digamos, mais branda, ainda tem relativamente poucos casos. Mesmo assim, todos, nesse aspecto, tomando muito cuidado, andando com máscaras e evitando concentrações. Sobre afetar os mercados, bom, de cara a gente vê todos os pontos turísticos da China foram fechados. Deve ter algum reflexo, possivelmente até em ações da Disney, porque a Disneylândia de Hong Kong foi fechada, a de Shanghai foi fechada, os lugares públicos do governo fecharam todos. O governo está tendo certamente um grande prejuízo, diz que ele está devolvendo dinheiro para todas as passagens de trem que foram canceladas. Ele, além de todos os gastos de construir hospital e etc., ele está tendo um grande prejuízo financeiro com sistemas de transporte. Wuhan, como foi explicado aqui logo no começo da reportagem, é uma cidade central na China. Para se cruzar do norte ao sul ou do leste ao oeste, normalmente se passa por Wuhan. Então, as mercadorias devem estar transitando menos, devem estar dando voltas maiores, porque Wuhan está bloqueado, está fechada. Então isso está encarecendo. Os entregadores, né? Na China tudo hoje é com delivery. Tem pessoas em Shanghai com motinhos elétricas para cima e para baixo fazendo entregas de uma forma frenética o tempo todo. Da semana passada para essa, de repente as ruas vazias, muitos sites de internet pararam de fazer suas vendas porque estão sem os entregadores. Parte disso, talvez por ser Ano Novo, já estava previsto. Mas conversando com meu meio-irmão chinês lá, porque eu fiquei hospedado, vivendo com uma família chinesa, como se eu fosse um aluno adotivo lá, e conversando com ele, uma família simples, tipicamente chinesa mesmo, que fala pouco inglês, e conversando com ele, ele disse que nunca viu Shanghai tão vazia daquele jeito. Então, isso inevitavelmente tem implicações. Todo o setor de serviços, imagina, quem é que vai sair para cortar o cabelo agora? Quem é que vai sair para fazer uma massagem, para ter qualquer serviço? Todo o setor de serviços está completamente congelado, então isso vai ter algum impacto, inevitavelmente, na economia chinesa. Sem dúvida. Charles Putz, empresário brasileiro que esteve na China até ontem, chegou hoje de manhã ao Brasil. Muito obrigado pelo seu relato, que não deixa de ser interessante, apesar das circunstâncias. Até uma próxima oportunidade. Até. Muito obrigado.